dia. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Muito bom dia então a todos. Nós hoje, e porque estamos a menos de um mês para o julgamento da Operação Marquês, falamos sobre este tema e sobre a entrevista que José Sócrates deu à CNN no passado domingo. Aqui, de uma forma a também poder enquadrar todos os que nos veem e ouvem, o processo da Operação Marquês acusou Sócrates no ano de 2017 de 31 crimes, designadamente de corrupção passiva, de branqueamento de capitais, de falsificação de documentos e também de fraude fiscal, mas numa decisão instrutória e a posterior, no dia 9 de abril do ano de 2021, o Ivo Rosa, que era o juiz na altura deste processo, decidiu então ilibar o ex-governante, o nosso ex-primeiro-ministro, de 25 do total de 31 crimes que havia sido acusado, pronunciando-se, portanto, para o julgamento apenas por 3 crimes. 3 crimes de branqueamento de capitais e mais 3 de falsificação. Portanto, dado aqui este enquadramento, gostaria de perguntar, Sandra, o que nos diz sobre este tema? O que eu digo é que, felizmente, o Tribunal da Relação de Lisboa aceitou um recurso, neste caso do Ministério Público, e em janeiro decidiu que 22 pessoas vão a julgamento por 118 crimes económico-financeiros, e esta decisão, do Tribunal da Relação, anulou a anterior, que só mandava 5 arguidos para julgamento, neste caso José Sócrates, que toda a gente conhece, dispensa apresentações, o seu grande amigo Carlos Santos Silva, Armando Vara, Ricardo Salgado e o seu motorista, neste caso do José Sócrates, João Perna. Por isso, não vão apenas 5, peço desculpa, não vão apenas estes 5 arguidos, mas sim as 22 pessoas que estavam inicialmente envolvidas aqui nesta Operação Marquês. José Sócrates deu a entrevista à CNN e nós vamos dissecá-la, sim? Então, Sócrates comentou temas vários, como sabemos, e excluindo aqui, pelo menos para já, a temática judicial, foquemos no estado, aliás, das artes da política. A entrevista iniciou com um ataque ao Partido Chega, PSV. Disse Sócrates que o Partido Chega tem implícito, a citar, um apelo à violência, à agressão, ao insulto, à buçalidade e primarismo da política. Sim, o Chega apela sempre à violência em todos os órgãos de comunicação social, todos os jornalistas, todos os comentadores, todos os políticos, obviamente, das outras forças políticas, mas a minha opinião é que o Chega não apela à violência, apela sim à justiça, à ordem, ao respeito pelos portugueses que trabalham, que pagam os seus impostos e que estão fartos de ser mal governados. Se há indignação na nossa linguagem, é porque há um país inteiro indignado com décadas de má política e corruptos como José Sócrates, precisamente a política que ele representa. Não sei se concordam. Concordo. Eu acho que só há mesmo aqui uma expressão, e como vocês sabem, eu gosto muito de provérbios e ditados portugueses, e então todos são maus na boca de quem não presta. Acho que é isso. Olha, eu gosto particularmente, das citações que mais gosto da Bíblia, está situada no Apocalipse. E isto faz-me lembrar essa passagem, essa citação que eu gosto, em que é dito qualquer coisa como isto: não és frio, nem és quente. E porque não és frio, nem és quente, és morno. E porque és morno, eu vou vomitar-te a minha boca. Eu acho que nós não devemos ser... Deus vomitará os mortos, não é? Não é? Eu acho que nós não devemos ser nem muito frios, nem muito quentes, muito soninhas, não é? E, portanto, dos mornos não reza a história. Acho que devemos assumir aquilo que somos. Ou uma coisa ou outra, mornos não. Concordo. E eu acho que o que está aqui em causa, no que diz respeito ao Partido Chega, é mesmo isto. É uma postura mais assertiva, quiçá um bocadinho mais radicalizada
do que aquilo que é comum a ver-se, com poucos panos quentes, com pouco jogo ali de compadrio, e o que é. E, aliás, esta semana, no início da nova legislatura, o André Ventura entrou a pé juntos, e muito bem, e as pessoas, aliás, bastou ir às redes sociais para ver a concordância que as pessoas, manifestaram relativamente ao seu discurso inicial. É verdade. E já agora, de um player que nós vamos falar muito proximamente novamente e que deu ainda esta semana uma entrevista e esse player disse que eu gosto muito de estar ali no centro, portanto, no centro é onde eu me identifico e é onde eu pretendo estar, porque estou ali, eu acho que ele é do tempo que no meio é que está a virtude. Mas, de facto, acho que foi um comentário, e vocês já devem estar a perceber quem foi o player que deu esta entrevista muito recentemente, que acho que se prejudicou quando disse isso, porque precisamente Portugal está farto de mornos, não é? E querem encontrar aqui pontos de encontro e, portanto, acho que se vai prejudicar, mas vamos ter muito tempo a falar disso até janeiro de 2026. Sim, sem dúvida nenhuma, e eu deixo-me antes de fazer, ainda há bocado, fazer aqui uma correção, é efetivamente isso. Portanto, ou frio ou quente, decidam-se, uma coisa terá de ser, mornos não. Retomemos, Sócrates também criticou António Costa e afirmou que o Partido Socialista teve e tem ainda vergonha dos projetos reformistas por ele abordados no seu governo. Falamos do aeroporto, do TGV, da terceira travessia sobre o Tejo, sendo que, diz José Sócrates, agora é o PSD quem os abraça. Eu acho, eu por acaso, eu concordei, vi-me a concordar com aquilo que ele mencionou sobre isto. Eu acho que foram boas iniciativas. O TGV, então, já deveríamos estar, já deveria estar a ser construído, mas por serem estes grandes projetos associados ou fomentados por José Sócrates, eu acho que o PS teve vergonha de pegar neles e materializá-los, é a minha opinião. E nunca passaram de projetos, nunca foram iniciados, foram sempre esquecidos. Agora o PSD também está a querer pegar neles, não sei se também com algum medo de que ainda assim fique associada à má imagem que José Sócrates criou, não é? Criou sobre ele próprio e sobre a sua governação. Eu não acho nada isso. Eu acho que nós, na verdade, eu tenho uma opinião contrária, porque eu acho que se as coisas são boas para as pessoas, devemos colocar os corações ao alto. Não importa quem iniciou a ideia, não importa quem foi o mentor da ideia, se a ideia é boa e se é boa para as pessoas, e quando falavas do TGV, da terceira travessia pelo Tejo, são coisas que são necessárias. Em Almada, por exemplo, agora estamos ali com uma obra extremamente estrutural dos acessos à ponte 25 de Abril, e ali no sentido de melhorar os acessos não só a quem vai para a ponte 25 de Abril, mas também quem se pretende dirigir para Almada, quem vem da Costa da Caparica, quem vai para Setúbal, de tentar ali descongestionar o trânsito, não é? Porquê? Porque todos sabemos que a ponte 25 de Abril está ao barrote, não é? Como se costuma dizer. E, portanto, eu acho que não podemos materializar as coisas e dizer foi a ideia do partido A ou do partido B. É uma ideia que é boa para os portugueses, vai ajudar as populações e as pessoas, pá, façamos-la. Mas porquê é que nunca foi iniciada, Cátia? Porquê é que o António Costa esteve no governo 8 anos e qualquer coisa? Daí a crítica dele. Não, exato. Porque ele criticou o Partido Socialista de não ser reformista. Sim, exato. Eu acho que nós já não vamos... Diz. Não, o que eu ia dizer é que tanto o projeto, eu acho que o TGV aqui a importância é primordial para os portugueses e também para a Europa. E a terceira, neste caso a terceira travessia do Tejo é fundamental. Porquê é que nós não iniciamos? E o aeroporto também, mas porquê é que nós não iniciamos estas 3 grandes obras públicas que deveriam beneficiar muito o nosso país? Em 2015, que eu julgo que foi quando o António Costa tomou posse, digam-me,
Porquê é que nós não iniciamos estas obras e durante 8 anos estiveram completamente a marinar? Porquê? Eu acho que foi porque estavam associadas a José Sócrates, certo? E Parte do ainda hoje, Partido Socialista, sim. Nós já não vamos ter tempo para falar sobre isto, certamente, mas houve ali uma parte da entrevista, aqui fazendo aqui uma, porque está conectado com esta questão, em que o Sócrates diz que era um mal amado pela direita pelo facto de a direita arrogar-se de ser reformista e que ele, enquanto líder de um partido de esquerda, também ele foi reformista. Mas eu aqui estou literalmente com aquilo que a Cátia disse. Aquilo que é bom, é bom. Quer dizer, aquilo que é bom, é bom. Há muitas coisas do governo de Sócrates que Foram passo boas. completamente. Olha, Aliás, ainda hoje, estas não sim, o existiram, isto foi Simplex, só por falado, isto exemplo. foi só falado, não é? sim, Pronto. olhem, Há ainda coisas. hoje falava com um colega meu que é do tempo, portanto, é um colega meu bastante jovem, e falava com ele, e ele dizia-me: Olha, eu não me esqueço que foi por causa do Sócrates que eu tive o Magalhães. Ou Exato, o Magalhães, seja, Magalhães. o Magalhães. O Magalhães, não Magalhães é? está muito associado Importante. e ele Sim. referiu isso na entrevista várias vezes, o Magalhães e o Simplex, que estão Uhum. muito associados ao nome dele, e foi ele que foi aqui Foi o mentor dessas o ideias, mentor dessas supostamente. ideias, ele próprio fez essa publicidade ele próprio, para que ninguém se Uhum. esqueça. E sim, ele teve efetivamente coisas boas, eu acho que ele só pecou quando começou a querer encher os bolsos à custa dos portugueses, mas pronto. O Sócrates, nesta entrevista, critica muito o Partido Socialista. Aliás, acho que a entrevista, de certa forma, é um ataque contínuo ao Partido Socialista e a António Costa, na minha opinião. Ele fala também da Muito. falta de investimento público, na covardia política, é um termo que ele usou, Uhum. que falta identidade ao Partido Socialista, que falta modernização ao Partido Socialista e depois, não pior, se o que o resultado eleitoral dos socialistas se deu a Costa e não tanto a Pedro Nuno. Pedro Portanto, Nuno isto tem Santos. sido, Uhum. de facto, um ataque ao Partido Socialista, e são algum revanchismo. Pronto. Houve outras coisas que ele falou daquilo que foi o seu próprio governo, no caso do casamento entre pessoas do sexo, o do aborto, falou também nas minorias que precisam da esquerda para serem defendidas. Vocês querem comentar? Sim, na verdade, eu também concordo com o Sócrates. Acho que nunca pensei dizer isto, mas eu também concordo com o Sócrates. Os maus resultados do PS não são em grande parte responsabilidade do Pedro Nuno Santos. Até porque, digamos que aqui o reinado do António Costa foi muito superior e teve atitudes que nos levaram a este grande decréscimo, felizmente, do Partido Socialista na nossa Assembleia da República. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, não é? A degradação do Serviço Nacional de Saúde, que é uma vitória disto da esquerda, não é? Depois também a nível do CEF, o terminar com o CEF, e algumas outras bandeiras que o Costa aqui teve. Recordo-me do presidente, do primeiro-ministro Costa, que era o adorado das pessoas, por exemplo, quando deu 125 euros às pessoas, não é? Que toda a gente ficou louco. Ai, o Costa vai-me dar 125 euros. E houve pessoas com quem eu falei que disse, mas ele vai-lhe dar o quê? Quanto é que desconta por mês? Quanto é que desconta por ano? As coisas estão mais caras, estão mais baratas? Pá, este tipo de É um país atitude. pobre, isto é um É um país país pobre, pequenino. O Costa pequenino, vai-me dar exatamente. 125 euros, mas não deu Exatamente, nada. O exatamente. Costa não deu nada porque tirava todos os meses dos bolsos dos portugueses, não é? O Sim. cabaz alimentar, o IVA zero nos produtos, nos bens essenciais, que foi uma enorme falácia, só deu trabalho a quem trabalha no retalho, porque depois todos os comerciantes dos mercados, dos pequenos supermercados, não ligaram a nada dessas coisas, não é? Porque até agora, bastante recentemente, quando houve o apagão, não havia luz em lado nenhum e os supermercados, uma grande parte, tiveram que fechar, os hipermercados, e quem é que se safou? É aquele tipo que não paga impostos, que é o indiano, que estava ali com uma folha e com uma caneta a fazer contas e a despachar tudo o que tinha nas lojas. Portanto, todas estas medidas, e já não falando naturalmente por parte
do casamento com pessoas do mesmo sexo, nem tampouco da parte do aborto. Todas estas medidas relacionadas com António Costa, acho que levaram ao declínio do Partido Socialista, mas ainda bem, porque também não precisamos deles para Bem nada. merecido, Está aprovado. Muito bem, estimadas, vamos entrar num tema que é essencial para fecharmos aqui o nosso podcast de hoje. Julgamento da Operação Marquês, que está agendado para o próximo dia 3/7, 3 de julho, e estamos perante uma lentidão da Justiça, que pode resultar na prescrição dos crimes imputados a José Sócrates. Sim, já foi mais ou menos confirmado que muitos deles, os de falsificação de documentos, já estão basicamente prescritos, e tudo indica que, se não forem todos, a maioria deles vai prescrever. Por isso, se José Sócrates safar por prescrição, o que muito possivelmente vai acontecer, já deixa, o que está em causa já não é José Sócrates, mas sim a justiça, o sistema. E neste caso é o Ministério Público que vai perder a autoridade e a democracia vai tornar-se assim uma farsa, e os portugueses deixam de acreditar, deixam de acreditar totalmente na justiça portuguesa. Por isso, eu acho que este julgamento é decisivo, e as conclusões que daí advierem vão surtir aqui repercussões pelos portugueses ou pela opinião pública. Sem dúvida. Também deixa-me só dizer, eu não quero comentar muito porque não posso. É verdade. Não posso. Mas dizer que efetivamente aquilo que a Sandra diz é manifesto, ou seja, estes megaprocessos. E houve uma série de trapalhadas, por exemplo, aquela questão da nomeação dos juízes, quando devia ter sido sorteado. E que depois ele, José Sócrates, lutou por esse direito, e ainda ele teve duas vitórias judiciais relativamente à sua situação. E eu não sei, muito francamente, se não lhe assistirá aqui razão relativamente a esta questão, porque ele tem que ser pronunciado, e quem só pode promover a pronúncia um juiz de instrução criminal. Vamos ver como é que isto acaba. Eu não sei se tem a ver tanto com a prescrição, pode ter também, não é? Naturalmente que sim, mas vamos ver se não há aqui mais trapalhadas judiciais no meio disto. Por aqui me fico. Pois, mas eu não me fico e vou adoçar mesmo realmente uma chega. A justiça é um ponto que tem que ser o ponto da ordem do dia. E sobre este tema já aqui bastante falámos, e o quanto a justiça falhou. Esta é a verdade, falhou neste processo, mas a justiça continua a falhar. E nota disso é que ainda no decurso desta semana vieram a público algumas notícias que nos dão conta que um casal que está indiciado da morte de 2 idosos foi solto por excesso de preventiva, e também, muito mais recente, dois homens, na verdade, que estão também indiciados de ter ateado fogo ao motorista da Carris, a propósito dos tumultos sobre Odair Muniz. Estas duas pessoas que estavam indiciadas também foram soltas por excesso de preventiva. E, portanto, nós estamos a colocar os bandidos na rua. E isso não pode acontecer, não transmite segurança nem seriedade a quem quer que seja. E era essa a nota final que queria deixar-vos sobre o estado da justiça, e que é um ponto de ordem, e que espero que realmente seja o ponto de ordem desta legislatura e também de reformas. Sem dúvida. E que seja a direita a fazer as reformas. Com certeza, e esperamos nesse caminho que reformas, caminhamos. reformar. Isto não pode ficar igual para sempre. Isto tem que se reformar. E há muitas Seja ideias aí bem-vindo relativamente quem ao vier âmbito por bem, judicial. não é? Exatamente. Seja bem-vindo quem vier por bem. Meus caros, o nosso episódio chega ao fim. Agradecemos a todos os que nos acompanham através dos nossos posts, das nossas também transmissões, que todos também os que partilham, os que comentam, e portanto não percam o próximo episódio já esta sexta, porque nós chegamos às 9. Continuação de um bom dia.
Muito Deus um obrigada. bom dia. Bom Bom dia, dia. até à E foi próxima. um gosto estar convosco.